Olá, alunos! Essa é mais uma aula do curso de Anatomia Humana com a professora Natália Nascimento. E nesta aula, nós vamos discorrer sobre a anatomia do sistema urinário, com suas principais funções com relação à manutenção da homeostase do corpo, controlando ações relacionadas à composição e volume sanguíneo e referente aos componentes anatômicos deste sistema. Então, o sistema urinário, juntamente com os sistemas já estudados por vocês, referente ao sistema respiratório e sistema digestório, são responsáveis por um processo de excreção. Eles excretam substâncias do corpo, tanto íons como gases e até substâncias sólidas associadas ao sistema digestório. Então, por isso, eles são chamados também de sistemas excretores, ok? Então, no caso, o sistema urinário, ele é responsável pela produção da urina, armazenamento temporário em um outro órgão, no caso a bexiga, até a oportunidade dele ser eliminado ao meio externo por meio da uretra. Okay? Então, na urina, basicamente você vai ver isso com mais detalhes na disciplina de fisiologia humana. Na urina encontram-se, então, materiais como ácido úrico, ureia, sódio, potássio, bicarbonato. São materiais que, posteriores ao processo da produção de ATP ou de energia por meio das células, essas células vão excretar materiais não necessários que vão cair na corrente sanguínea e devem ser passados por esse processo de filtragem, a grosso modo dizer, de filtração que vai ocorrer a nível do néfron, a nível renal, ok? Então, com relação à anatomia do sistema urinário, esse sistema pode ser dividido, então, aqui demonstrando, então, nesta imagem, em órgãos que são os órgãos secretores, ou no caso, os órgãos que vão, o órgão onde vai ocorrer a produção da urina. E posteriormente a isso, ela vai ser conduzida e acondicionada em órgãos que posteriores vão ser possível a sua excreção. Então, o sistema vai possuir órgãos secretores, onde vai ocorrer produção desse material, urina, e órgãos excretores, onde a urina deve ser, então, armazenada e posteriormente drenada para fora do corpo. Então, qual a composição dito, então, do sistema urinário? Então, o sistema urinário vai ser formado, então, por 2 rins, 2 ureter, uma bexiga e uma uretra. Então, nessa aula, vamos ver brevemente os componentes e as funções associadas e a estrutura anatômica e localização desses órgãos que compõem o sistema urinário. O maior detalhamento da estrutura associada à uretra vamos ver nos próximos sistemas reprodutor, feminino e masculino. Então, os rins são o local, ok, de produção desta urina. No ureter é referente, então, um elemento anatômico, uma estrutura anatômica associada com a condução da urina a partir da sua da filtragem do sangue, formação da urina, e ela vai ser conduzida por meio do ureter até a bexiga. Na bexiga vai ocorrer um armazenamento temporário para, a partir do canal uretral, da uretra, vai ocorrer, então, o descarregamento, então, a saída dessa urina para o meio externo, ok? Então, anatomicamente, os rins vão, o sistema urinário vai ser formado, então, por 2 rins, 2 ureter, uma bexiga urinária, que é uma estrutura, um órgão muscular de musculatura lisa, uma uretra, que vai ser diferenciada anatomicamente no homem e na mulher, ok? E associada ao sistema de drenagem, vamos ter então a artéria renal, veia cava inferior e veia renal, ok? Então, com relação à localização anatômica dos rins. Então, os rins vão estar superiores, medianalmente superiores à porção da cintura. São órgãos pares,
semelhantes à estrutura, como se fossem grãos de feijão, de cor avermelhada escura. Vão se situar, então, logo acima da cintura e se situam-se contra a parede posterior, ok? Da porção abdominal. Eles são denominados, ou eles estão localizados numa região, e também são reconhecidos como órgãos retroperitoneais, ok? O prefixo retro vem dizer, então, quer dizer atrás. Então, eles estão localizados atrás do peritônio. Então, eles não são recobertos pelo peritônio a nível, então, da porção abdominal, ok? Então, o rim é referente, então, um par de órgãos, ok? O rim direito é um pouco posicionado acima com relação ao rim esquerdo. Eles vão possuir comprimento em média de 11 centímetros, uma largura de 5 a 7, centímetros de largura, e no homem e na mulher ele vai pesar em média de 125 a 170 gramas. É denominado, então, um órgão abdominal de localização retroperitoneal. Ele não vai ser recoberto por peritônio, ok? Então, o espaço retroperitoneal está associado, então, à localização anatômica do rim a nível abdominal, contudo, ele não vai ser recoberto por essa proteção, que seria e também responsável com fixação das vísceras a nível anterior, aqui na imagem como se fosse tirado as alças intestinais, foram removidas, mostrando a porção mais posterior, e eu tenho então os rins localizados retroperitonealmente, ok? Nenhuma porção mais posterior, ok? Essa seção transversal mostra então a localização e que o rim direito, tá? O acomodamento dele ele é um pouco acima devido à ocupação então da maior porção desse espaço pelo órgão, o fígado, ok? Em corte transversal também no mesmo nível, mostrando uma imagem de tomografia e referente então à localização da uma porção mais dorsal do órgão dos rins direito e rim esquerdo, ok? Então agora, sabendo a posição anatômica, vamos referir, então, alguns elementos descritivos anatômicos também referentes ao rim. Então, com relação ao envoltório externo, ok? Esse rim vai ser formado por uma cápsula fibrosa, de tecido fibroso, e também uma cápsula de tecido adiposo, para proteção, então, da estrutura. Vai possuir faces, polos e margens, que vamos ver, então, nessa imagem, ok? Então, aqui seria referente a um rim direito, uma vista anterior, ok? Então, ele vai possuir uma face anterior, que é voltada anteriormente, e uma face posterior, que seria, então, de vista dorsal, ok? A margem medial, onde vamos encontrar associado o hilo renal, onde vai ter a ocorrência, então, da entrada e saída dos sistemas de vasos, tanto a veias, artérias e o sistema também nervoso associado. Por ele também, desse hilo renal, vai ter a passagem, então, a formação superior do ureter. Okay? Também vai possuir polos, um polo superior e um polo inferior. No polo superior, ele vai acomodar as glândulas suprarrenais, ok? Então, mostrando a glândula suprarrenal. Aqui a cápsula fibrosa, que recobre todo o órgão, assim como a cápsula de tecido adiposo, ok? No hilo renal ou pedículo renal, seria um sinônimo, então vai ter encontrando a artéria renal, veia renal e a porção superior do ureter. Nessa vista, então, uma vista anterior, ok? Então, as estruturas internas dos rins, vamos falar aqui, seria visto como em corte. Então, a gente viu a porção externa, ok? Então, ela possui uma área, duas áreas bem definidas, que seria uma área avermelhada mais clara, que vamos chamar de córtex renal. Córtex é a porção mais periférica do órgão.
E uma porção mais marrom avermelhada clara, que seria associada, então, à medula renal. É definida anatomicamente como a porção da medula renal. Na porção de medula renal, vamos encontrar as pirâmides renais. Vamos à imagem, ok? Então, a medula, ela vai possuir em torno, no caso, nesta porção da medula renal, vai possuir em torno de cerca de 8 a 18 estruturas denominadas as pirâmides renais. Demonstrando, então, essa imagem em corte, ok? As regiões, então, tem a porção mais externa, da qual a gente já tinha falado, da cápsula superior. E aqui eu vou observar, então, a porção do córtex renal, que seria essa porção mais periférica. Então, essa é a porção do córtex renal e essa é a porção medular. Na porção medular, vamos observar outras estruturas anatômicas bem diferenciadas, que seria o posicionamento das pirâmides renais, cerca de 8 a 12 pirâmides renais. As pirâmides renais são voltadas com a base voltada para o córtex e o seu ápice voltado, então, para a parte medular, ok? Então, entre as pirâmides renais, vai ser denominada uma estrutura reconhecida como coluna, a porção das colunas renais, ok? Mostrando aqui novamente, então essa porção mais periférica vai ser denominada córtex renal e essa porção mais mediana, mais interna, é denominada medula renal. Na porção medular da medula renal é reconhecido então as pirâmides renais. Entre as pirâmides, eu tenho uma projeção do córtex renal, que vai ser denominado então as colunas renais, ok? Coluna renal estão entre as pirâmides na porção da região da medula renal, ok? Na porção, tem a porção da base da pirâmide. Na porção do ápice, eles vão finalizar com uma denominação que chama papila renal. A gente vai observar que a estrutura a unidade básica renal é denominado néfron, e os néfrons vão ter todas as suas porções, e eles vão estar voltados, então, medianalmente, em nível da medula renal, onde eu vou ter as papilas renais, que seriam como se fossem porções coletoras dessa urina recém-produzida, ok? Então, dentro das estruturas internas do rim, vamos encontrar, no caso, o néfron. Daí vem a origem do termo nefrologista, que seria o estudioso do rim, ou estudioso do néfron, ok? E a gente vai possuir o rim vai possuir em torno de mais de 1 milhão de estruturas microscópicas, não são observadas a nível anatômico, a nível a olho nu. Então, uma estrutura anatômica não observada, ela é observada na porção histológica, ok? E o néfron, então, a urina, ela vai ser formada pelo néfron, a partir, então, da drenagem dos grandes ductos papilares que a gente observou, e eles vão ser coletados a nível das papilas renais. Então, essa formação da urina se dá a nível de pirâmide renal, vai ser coletado pelas papilas, a depois ser acomodado nessa porção mais medular, até ele ser recolhido a nível aqui e ser armazenado temporariamente na bexiga, e vai chegar na bexiga através do ureter. Então, a nível aqui do ápice das colunas renais, vai ser encontrado, então, as papilas renais, ok? Então, essas papilas são locais, como se fossem meia taças, coletoras dessa urina recém-formada. Então, a gente falando do néfron, ok? Que ele é mais bem detalhado, o estudo das porções do néfron e a formação da urina na fisiologia. Então, nós temos uma porção do corpúsculo renal, túbulo contorcido proximal, corpúsculo renal, essa porção, túbulo contorcido proximal, tubo reto e tubo ascendente, descendente e delgado, ok? Então, essa porção é referente, então, à unidade básica do rim e é o local onde vai ocorrer realmente a filtração e reabsorção dos materiais, ok? Então, a nível
do rim, do órgão, e o néfron, ok? Demonstrando, então, aqui o tubo coletor, ok? A cápsula de Bowman, ok? Túbulo consocido proximal, a alça de Henle, o ramo ascendente, descendente, túbulo contorcido proximal e o tubo coletor. Então, a partir dessa porção, eu vou ter, então, a formação da urina. Essa urina recém-formada vai, então, cair a nível de papila renal, no cálice renal menor, a união de os cálices renais menores, que estão à frente de cada uma das pirâmides renais, vai dar origem a um cálice renal maior, e essa urina formada vem a nível de pelve renal. A partir da pelve renal, essa urina deve ser recolhida a nível de ureter, que está mais responsável por uma porção de transporte dessa urina recém-formada, ok? Então, aqui demonstrando cálice renal menor, que seriam cálices coletores dessa urina recém-formada. Cálice renal maior, demonstrando aqui que seria como se fosse a união desses cálices menores a nível de pelve renal. Da pelve renal, eu vou ter a origem, então, do ureter. Aqui, novamente, demonstrando, então, cálice renal menor, ok? E a união deles vai dar origem, então, ao cálice renal maior. Então, a união de vários cálices menores vão dar origem ao cálice renal maior. A união dos cálices maiores vão dar origem a uma região que é denominada, então, pelve renal, ok? Então, a moda demonstrando os cálices renais menores, referentes, então, à frente de cada pirâmide renal, os cálices renais maiores, que vão ser coletores, a nível de pelve renal. Posteriormente à pelve renal, vamos ter origem, então, o ureter, ok? Então, falando aqui, o ureter, ele vai ser, então, um estreitamento a nível oco único, ok? Que vai ter em média de 10 a 15 milímetros de diâmetro e cerca de 25 a 30 centímetros de comprimento, ok? Então, ele vai vir dessa porção, desde a porção conectada à pelve renal, que vai ser uma porção abdominal, ele vai percorrer a porção pélvica, abdominopélvica, ok? Até a nível da porção intramural, quando ele já entra em conexão, ele já está bem próximo, justaposto aqui, bem próximo ao próximo órgão de armazenamento, que é, então, a bexiga. Ok? Ureter aqui falando com mais detalhes, ok? Então, são dois tubos, um para cada rim, e vão funcionar, então, como transporte da urina. A urina que foi formada no rim, o local de armazenamento dela a nível da bexiga, ok? Então, cada ureter mede, então, de 25 a 30 centímetros, ok? Vão se dividir em partes, que seria a porção abdominal e a porção pélvica, ok? Então, ele tem uma função importante com relação ao peristaltismo, que é para evitar também o retorno dessa urina a nível superior, ok? Então, vai possuir uma porção que vai ser a porção a nível abdominal, uma porção pélvica e a porção intramural, que já é justaposta, associada, então, com a bexiga, ok? Então, mostrando o ureter também é denominado um órgão retroperitoneal, então ele não é recoberto por peritônio, ok? Demonstrando aqui novamente a porção mais superior com relação ao rim direito, que ele é um pouco mais abaixo devido à ocupação do espaço aqui pelo fígado, e o rim direito, que é um pouco mais superior, ok? Então, o rim direito é levemente inferior do que o rim esquerdo, referente, então, à questão da área maior do fígado ocupado na porção direita. Então, aqui abaixo, posteriormente, então, a ureter, vamos, então, ter o próximo órgão de armazenamento, de função, então, de reservatório da urina, que é, então, a bexiga, ok? Então, onde ela é localizada, tá? Então, ela é um órgão muscular, de musculatura lisa, é um órgão oco,
né? Que vai armazenar, então ele vai funcionar mais ou menos como uma bexiga seca na hora que uma bexiga mesmo, um balão seco, quando ela está vazia, e ela pode encher até cerca de 500 ml de urina, né? Então, é situado, então, na cavidade abdominal, ok? Ela é posterior à sínfise púbica, como você pode observar, só que ela possui uma pequena modificação de localização com relação à bexiga masculina e feminina. Como demonstrado aqui, a bexiga masculina, então ela é posterior à sínfise púbica, ok? E anterior ao canal retal, ok? No homem. Então, ela é extraperitoneal, então não recoberta por peritônio, posterior à sínfise púbica. No homem, ela vai ocupar a escavação, ou a localização nas escavações reto-vesical, ok? Na mulher, como observado, ela vai ocupar localização, aqui abaixo, desculpa, na escavação reto-uterina, porque a bexiga se localiza também posteriormente à sínfise púbica abaixo do útero. Essa outra imagem, que é melhor, essa observação da bexiga feminina, ok? Então, a localização dela, então, ela é localizada posteriormente à sínfise púbica. Na porção na mulher, ela é abaixo do útero, ok? Aqui localizado. O órgão vai possuir ápice, fundo, corpo e colo, e faces também, anterior, posterior e ínfero-lateral. Vamos observar. Então, a bexiga seria um órgão muscular oco que armazena urina. Nos homens, ela se posiciona anteriormente ao reto, e nas mulheres ela está à frente da vagina e abaixo do útero, ok? Como vocês podem observar, nos homens ela está posterior à sínfise púbica e anterior à porção do reto, que você já estudou na porção de anatomia do sistema digestório. Então, com relação às porções, ela vai possuir, então, um fundo, ok? Uma porção do ápice, que é mais anterior, o corpo e o colo, que é a porção aqui mais abaixo, próximo de estruturas que são os pontos de conexão tanto para a entrada dessa urina quanto para a saída. Ok? Aqui novamente demonstrando então a bexiga feminina, que ele vai ser um órgão anterior à sínfise púbica, só que ele é abaixo do útero, ok? Com relação à sua localização anatômica. Já no homem, ela vai ter associação com outras glândulas associadas aqui, que vamos detalhar com mais especificidade no sistema reprodutor, mas localizado então posteriormente à sínfise púbica e anteriormente à porção do reto. Então, essa bexiga urinária vai possuir elementos anatômicos, denominados, então, o trígono da bexiga. Aqui mostrando uma bexiga masculina, ok? Então, dentro dessa porção interna da parte muscular, vão ser observados ósteos. Então, ósteos são aberturas. Então, ela possui 2 ósteos, que seriam os ósteos do ureter, para recebimento desse material vindo do ureter, da urina formada, e o ósteo interno da uretra, que seria a porção superior da uretra, seria então o ósteo interno da uretra, associada com, posteriormente, a saída da urina para meio externo, ok? Então, no homem, a bexiga vai fazer relação, então, com a sínfise púbica anteriormente, posteriormente ao reto, e também se relaciona com a próstata, tá? Diretamente, que vamos detalhar isso no sistema reprodutor masculino. Na mulher, a bexiga localiza, então, posterior à sínfise púbica, a porção de finalização do sistema excretor associado, então, a uretra, ela é anterior à vagina, e essa bexiga, ela vai ser inferior ao útero, ok? Então, elas vão ter relações com esses pontos. Então, no homem, aqui mostrando uma vista posterior, ok? Demonstrando a porção do ureter. Então, esse ureter vai desembocar numa estrutura interna, ok? Que a gente vai delimitar, então, como ósteo interno, ou, desculpe, como ósteo
uretral, tá? Associado, então, com o recebimento do material da urina formada a nível superior lá no rim, ok? Então, vão ter esses dois pontos, que seria o ósseo uretral, ok? E eu tenho aqui o ósseo interno da uretra, ok? Que seriam, então, os pontos que eu vou chamar, então, de trígono, que forma um triângulo, o trígono da bexiga, ok? Referente aos ossos do ureter e também o ósseo interno da uretra, ok? Seriam as aberturas. Aqui demonstrando também nessa imagem, vamos falar com mais detalhes no sistema reprodutor. Então, a nível da gestação de uma gravidez, com um aumento quase de 20 vezes o tamanho do útero, de musculatura lisa também, então vai ocorrer uma compressão sobre a porção da bexiga, ok? Com relação à sua localização anatômica, ok? Então, a bexiga feminina, demonstrando aqui, ok? E a bexiga masculina. Então, a nível vai ser observada, então, a porção do fundo, o corpo e o ápice, ok? E associado a ele, nós temos o órgão que seria justamente agora o órgão de excreção para o meio externo, justamente associado, então, à uretra. Como você vai perceber, a uretra feminina, ela é mais curta, então ela vai ter cerca de 4 centímetros. Então, a uretra masculina e feminina são anatomicamente bem diferenciadas. Comparar também com relação à função. Já a uretra masculina, ela vai possuir cerca de 18 a 22 centímetros e ela também vai estar associada com a excreção do sêmen, associado então com o sistema reprodutor. Já na uretra feminina é só a excreção então de urina, ok? Então, na uretra, ok, seria um tubo músculo-membranoso, ok, de face interna da bexiga, ok, que seria o ponto superior, e ela vai transportar a urina por meio dela para o meio externo, ok? Então, o ósseo interno da uretra é a nível de bexiga. E ela vai sair ao meio externo por meio do ósseo externo da uretra. Então, ela é diferente entre os dois sexos. Na mulher, ela é mais curta, cerca de 4 centímetros, e ela é exclusiva ao sistema urinário, então, para excreção então, de urina. Já no homem, essa uretra vai fazer parte tanto do sistema reprodutor quanto do sistema urinário, e ela pode chegar até cerca de, então, 20 centímetros. Aqui demonstrando na uretra feminina, ela vai se localizar, então, o ósseo externo da uretra.